Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre as nossas questões, os temas mais importantes aí para o serviço social, para os concursos para assistente social. Hoje aqui nós vamos falar de um tema que talvez seja um dos mais relevantes aí dentro das nossas especificidades do serviço social, que é o tema da questão social. Muita gente alega, né, muitos autores, muitos teóricos aí alegam, inclusive, que esse é o nosso principal objeto de intervenção profissional. A nossa categoria profissional, ela só existe por causa da questão social, ou seja, nós atuamos aí nas multifacetadas, nas múltiplas expressões da questão social, e a questão social seria o objeto principal de atuação dos assistentes sociais. É sobre a questão social, portanto, que nós vamos conversar aqui hoje. Inicialmente a gente vai responder uma questão de concurso e na sequência a gente vai aqui trazer alguns elementos, conversar um pouco sobre a questão social. A questão é do ano de 2018, é da banca IBAD, ela foi do Instituto de Previdência de uma prefeitura de São Paulo. Ela, para o concurso para analista previdenciário e o cargo de assistente social. O enunciado diz o seguinte: Yamamoto afirma que o serviço social é considerado como uma especialização do trabalho e a atuação do assistente social uma manifestação desse trabalho. A base de fundação do serviço social como especialização do trabalho é a alternativa A, caridade, alternativa B, tecnicismo, alternativa C, questão social, alternativa D, movimento de reconceituação e alternativa E, neoliberalismo. Para vocês, portanto, qual é a alternativa que traz aí a base fundacional para o serviço social? É, portanto, a alternativa C, questão social. É uma questão não tão difícil, não tão complexa quanto outras, mas por que eu trouxe essa questão? Primeiro, para reforçar aqui alguns entendimentos, sobretudo da professora Marilda Yamamoto, que traz aí um conjunto de reflexões sobre a questão social. Não só ela, mas ela principalmente aqui trazendo na questão, e eu vou usar essa questão para depois trazer outras reflexões importantes aí para vocês, daquilo que a gente não pode esquecer definitivamente sobre a questão social. Então, ela aqui afirma, né, então não é definitivamente caridade, a nossa profissão nasceu no bojo aí das práticas caritativas, mas houve um processo de afastamento dessa prática. Então não é o tecnicismo como foi durante um período específico da nossa profissão, não é também o próprio movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação foi apenas um cenário a partir do qual foi possível remodelar e reformular as bases e as perspectivas sobre a nossa profissão agora na sua fase contemporânea. E não é também o neoliberalismo. O neoliberalismo é essa fase de organização do modo de produção capitalista que traz repercussões para as políticas sociais, para a atuação profissional, mas atuar no neoliberalismo não é a nossa base fundacional, a nossa base de fundação aí para a nossa atuação profissional. Então, reforçando, é a questão social. E o que vem a ser a questão social, reformulando de um jeito básico, teórico, importante para vocês gravarem, a expressão social, ela surge do processo de exploração do trabalho pelo capital. A partir do momento em que o modo de produção capitalista ele se organiza de tal modo em que o trabalho ele se transforma numa mercadoria e é, portanto, passível de ser vendido, comercializado, começa o processo de exploração do trabalho pelo capital e todas as consequências dessa relação vêm a ser a questão social. E, portanto, a questão social ela tem diversas expressões e é nessas expressões que a nossa categoria profissional se faz presente, é nessas expressões da questão social que nós atuamos, né? As políticas sociais são para enfrentar de alguma forma as manifestações da questão social e o conjunto de projetos, ações profissionais que nós temos é para enfrentar, para lidar com as manifestações da questão social. Eu chamo a atenção para vocês
do número especial da revista Temporalis de 2001, a nossa revista, né, a revista Temporalis da ABEPS, da nossa Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do Serviço Social. Em 2001, a revista Temporalis lançou um número específico sobre questão social. Aí alguém poderia dizer assim, mas professor, 2001 já tem muito tempo. Mas 2001 ela reuniu vários autores para produzir textos, os nossos principais teóricos aí, dentre os nossos principais teóricos do serviço social. Primeiro foi um seminário e resultante desse seminário teve a produção de vários textos, e nesse número especial da revista Temporalis sobre questão social, a gente tem lá a própria Marilda Yamamoto, que é objeto aqui dessa questão que nós conversamos. A gente ainda tem o professor José Paulo Neto, a gente tem também a professora Potiara Pereira, a gente tem a professora Maria Carmelita Yazbek. Esses quatro, eles vão trazer as suas reflexões próprias sobre a compreensão a respeito da questão social. É muito importante, essa é uma revista clássica, eu estou trazendo ela mesmo ela sendo muito antiga aí. Esse número é clássico, vocês encontram ele, para quem não tem essa revista física. Eu tenho a minha lá em casa, mas ela é de super difícil acesso agora. A gente não encontra facilmente o volume físico, mas o número eletrônico ele está disponível aí em vários sites. Tem muitos CREs, né, conselhos regionais aí no Brasil, de várias regiões, que disponibilizam esse número. Está no próprio site da ABEPS, esse número específico de 2001, e vocês vão perceber que é muito comum cair em concurso público alguma questão que se refere a esse texto, seja do professor José Paulo, da professora da própria Yamamoto aqui, ou da Maria Carmelita Yazbek, ou então do texto da própria professora Potiara Pereira. É espetacular esse número porque cada professor traz ali a sua abordagem, a sua perspectiva, defende o seu ponto de vista. Na maioria das vezes eles não são exatamente conflitantes, mas eles trazem perspectivas aí que são complementares e dá, na verdade, a compreensão importante e complexa da questão social. Então, vale a pena ler esse texto. Lá também tem o texto da professora Ivanete, da Universidade de Brasília, que faz uma análise mais relacionada ao papel da ABEPS e tudo mais, mas os 4 textos iniciais desses 4 autores que eu falei para vocês, eles abordam apenas a questão social, trazendo as suas perspectivas, e é a partir desses textos, de forma bastante didática, nessa revista, que muitos concursos, muitas bancas organizam as questões sobre questão social a partir desses textos. Então, fique ligado nesse texto, porque ele é muito importante, de fácil acesso. Aí você consegue esse número eletrônico em várias páginas e ele sempre cai em todos os concursos. Além, claro, de a boa experiência que é, né, de você perceber quatro dos maiores teóricos do serviço social discutindo especificamente um tema que é a questão social, e aí a gente vê ali algumas sutilezas, algumas nuances específicas do que o professor José Paulo Neto defende, o que a Yamamoto defende, a Potiara e a Yazbek, a Maria Carmelita Yazbek. A gente consegue memorizar melhor ainda o que vem a ser a questão social, a importância da questão social para a atuação profissional do serviço social. Então, a dica de hoje é para chamar atenção sobre a questão social e também chamar atenção para esse número específico aí da Temporalis, que, apesar de ser antigo, mas é clássico, importante, não pode faltar na nossa biblioteca básica e não pode faltar nos seus estudos preparatórios aí para qualquer concurso público. Você já está acostumado. Questão social, em qualquer prova de concurso, cai pelo menos 1, 2 questões sobre questão social, e é importante dominar definitivamente esse conteúdo, esse tema, e além disso saber como que alguns autores trazem nuances específicas sobre esse mesmo enfoque da questão social. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário, acione o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos que vão surgindo aí, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!